Muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu também posso, que é o tema, que é o nome que eu dei ao meu podcast, que é um podcast que eu criei, um projeto para então vir aqui trazer convidados que me inspiram e que têm histórias que podem inspirar outras pessoas a saber que nós também temos outras possibilidades e isso não depende de onde é que vimos e não depende das circunstâncias. As circunstâncias nos ajudam, mas podemos sempre mudar e fazer qualquer coisa de diferente com as circunstâncias. Comigo hoje tenho a Nélida Marques, que é da minha ilha também, é de Cabo Verde. Amigos há muito tempo, família, não é? Muito bem-vinda, Nélida. Obrigada pelo convite, Ariel. É um prazer estar aqui contigo nesse teu projeto. Vamos a isso? Bora a isso. Primeiro vou apresentar aqui a Nélida. Além de ser uma cabreira, né, da Ilha da Boa Vista, a Nélida é licenciada em Turismo, ramo de Marketing, pela Universidade do Algarve. Tem uma especialização em Direção Hoteleira, é formadora a nível comportamental, técnicas de gestão de turismo e serviço ao cliente. Foi speaker no TEDx Praia e hoje é uma Learning and Development Manager. Muito bem, Nélida. A primeira, Exato. a primeira pergunta que eu tenho é o que é que faz, o que é uma Learning and Development Manager, aqui para nos situarmos, nós que não somos da área do turismo. Uma Learning Development Manager acaba por ser um profissional que é responsável pela formação e pelo desenvolvimento de talentos dentro das empresas. É uma profissão que é transversal a todas as áreas. Eu exerço dentro da minha área, que é na hotelaria. Sou Learning Development Manager de um grupo de hoteleiro em Portugal com 18 hotéis, e basicamente o que eu faço é perceber quais é que são as necessidades de formação, criar o plano de formação para cada hotel, e garantir que estes planos sejam cumpridos de forma a desenvolver pessoas. Depois existe a outra parte em que nós temos que fazer a calibração dos talentos para percebermos quais é que são, qual é que é a motivação de cada um, qual é que é o seu potencial, e criar planos de desenvolvimento individual para cada talento com potencial ou com determinado interesse. Imagina que eu tenho uma pessoa que quer se tornar um diretor de hotel e ele tem potencial para isso, então vamos fazer uma análise do perfil desta pessoa e criar um plano de formação adaptado ao desenvolvimento desta pessoa, entre muitas outras coisas, não é? Mas resumindo, é isto que nós normalmente fazemos. Nós desenvolvemos pessoas. Pronto, estou a ver que é tudo dentro do mundo do desenvolvimento pessoal e perceber muito também de pessoas e talento, né, de cada um, o seu perfil também, que é importante saber que nós todos podemos chegar a muitos sítios, mas de formas diferentes, dependendo do nosso perfil, não é isso? Sim, dependendo do nosso perfil, também tem a questão da nossa motivação, da nossa própria ambição, porque eu posso ter alguém que tenha um alto potencial, mas que não tenha a motivação ou que não tem simplesmente a ambição de crescer. Tenho vários talentos que chegaram àquele nível, eu vou fazer isto e não quero saber de evoluir na carreira, e está tudo bem. Nós também fazemos planos de desenvolvimento para essas pessoas que vão de encontro com o que elas realmente querem, mas a motivação e a ambição têm que estar muito associada aqui ao seu potencial. Eu posso ser o melhor funcionário, mas se eu não quiser evoluir, não vai ser a Learning Manager que vai dizer tu vais porque és muito bom, não é? Por isso também nós fazemos a calibração dos talentos para perceber também qual é que é o potencial deles, e uma entrevista com cada um deles para perceber qual é que é a sua própria ambição ou motivação. Muito bem. Sim, eu acho interessante isso que tu acabaste de dizer, porque às vezes pensamos que por ter talento a pessoa deve seguir isso, e muitas vezes as pessoas não querem seguir
a área de talento, ou talvez não nesse negócio, né? Nesse business, pode ser noutra coisa qualquer. Mas já agora, porque esse é um tema que me interessa muito, que é sobre pessoas e sobre talento também. Quais são as justificativas que as pessoas dão quando tu identificas um talento e depois a pessoa não quer avançar nessa área? Qual é a justificativa? Eu acho que existe muito aquela coisa de nós estarmos na nossa zona de conforto, né? Nós estamos bem, o trabalho é bom, não tem muitas chatices, pagam-me todos os meses. Existe grande parte das pessoas que não querem evoluir, querem ficar nesta zona de conforto. Existem outras pessoas também que não acreditam no seu próprio potencial. E aí temos que encontrar técnicas para desenvolver essa parte do desenvolvimento pessoal dessa pessoa, para ela também ir eliminando essas limitações ou essas crenças, assim dizendo, que há muita gente que acha que não vai ser capaz de ser um bom líder, ou que não vai ser capaz de gerir uma equipa, ou que não vai ser capaz de fazer uma função diferente, simplesmente porque está habituado e confortável naquela posição. Outras pessoas acabam, lá está, mais uma vez relacionado com as crenças, acreditam que por serem mães ou pais não vão conseguir dar conta e não vão conseguir conciliar as responsabilidades, o que muitas vezes é só uma crença, não é? Porque nós temos horários para tudo. Mas muitas vezes é mesmo não querer sair da zona de conforto e as próprias pessoas que não se sentem capazes de ir mais além. Acho que é o mais. Eu acho que isto é um sintoma comum. Também muitos dos meus clientes de coaching, por exemplo, também não se sentem capazes, por exemplo, de sonhar tão alto, ter objetivos muito altos. Eu acho que as pessoas não veem muitas vezes isso. E eu acho que é um dos pontos também que eu resolvi fazer esse podcast, porque assim mostra que mesmo estando num nível A hoje, que se calhar não é um nível que a pessoa deseja, mas que se pode sonhar muito alto e podemos tornar, basicamente trabalhando, e ainda mais na área de talento, podemos alcançar muitos objetivos. No entanto, eu acho um tema interessante isto, e se calhar podemos fazer um podcast só sobre isso, a área de talento e desenvolvimento pessoal. Já fiquei aqui com o bichinho, mas hoje Diz? É uma área bastante interessante perceber essa evolução e como é que nós podemos acrescentar valor às pessoas, usando também as nossas próprias experiências. E estarmos numa posição em que nós claramente conseguimos. O meu cão também quer participar aqui deixa estar. no podcast, mas claramente estarmos numa posição em que nós conseguimos avaliar determinados comportamentos e conseguirmos aportar valor é muito, muito interessante. Essa parte do meu trabalho e acho que é o que mais me puxa para aí. Muito bem, muito bem. Vamos deixar isso por uma próxima. Agora fiquei, se calhar, mais uma curiosidade. Speaker na TEDx Praia. Conta-nos um bocadinho dessa experiência. Falaste do quê? Sobre turismo? Qual foi o teu tema? Como é que foi a experiência de ser uma speaker TEDx? O TEDx foi ainda na pandemia, não é? Foi ainda Sim, posso dizer que ainda estávamos na pandemia, vi o anúncio e candidatei-me. Participei como speaker e levei o tema turismo, identidade e sustentabilidade sustentabilidade. Porquê? Porque primeiro estávamos numa fase de transição do turismo, não é? Com o Covid o turismo estagnou. E era necessário começarmos a repensar estratégias para o regresso e para Cabo Verde também mostrar que existia ou existe outras opções além do turismo sol e praia. E levei exemplos de casos de sucesso ou projetos com uma veia sustentável e que de certa forma valoriza aquilo que é nosso, porque independentemente de nós sermos hoje um destino
turístico, ou isto também aplica-se a pessoas, independentemente de eu ser uma Learning Development Manager, eu tenho as minhas origens que acabam por ser mais-valias para mim, e se eu souber aproveitar, eu consigo chegar mais longe e consigo dar mais... como é que eu posso dizer? Consigo dar a volta às situações. Levei esse tema, foi bastante engraçado, porque acho que consegui colocar algum bichinho na cabeça das pessoas de tentarem perceber então porque é que nós não exploramos mais coisas, como por exemplo coisas tão simples, o pôr do sol. Ou a ver as estrelas. Há muita gente que não tem a oportunidade de ver estrelas como nós temos em Cabo Verde, por causa da poluição luminosa. Ou quando eu trabalhava nos hotéis, eu tinha pessoas que vinham dos Estados Unidos para ver o pôr do sol no Algarve. Ou seja, ver o sol aí para o mar no Algarve, que é coisa que temos em todas as ilhas de Cabo Verde, não é? Ou mesmo utilizar os nossos brinquedos tradicionais, que tu fizeste e eu também fiz na nossa infância, criar isso como ateliê, fazer uma fusão com os nossos designers, por exemplo, com os nossos arquitetos, com pessoas com artistas, assim dizendo, e criar um produto que seja ao mesmo tempo moderno, mas que vá buscar as nossas raízes ancestrais. Por exemplo, a confecção dos chapéus de palha da Boa Vista pode ser trazido à realidade de uma forma reinventada e adaptada ao que é a necessidade da população hoje, ou o que é que as pessoas procuram, talvez ajustados com um design, com um je ne sais quoi de fashion, acaba por ser um produto que venha a ser valorizado. Levar esse tipo de reflexão para que as pessoas também conseguissem ver o turismo de outra forma. Todo o processo não foi fácil. Eu acho que se não foi a altura em que mais ansiedade tive, foi as que estive mesmo próxima de atingir o meu auge, porque eu tenho um defeito que é, se é para fazer bem. Como eu costumo dizer, eu sou a Nossa Olha Senhora... os perfeccionistas aí. A Nossa Senhora da Perfeição. E então eu não aceitava que aquilo ficasse menos do que aquilo que eu achava que era o bom, ou o excelente. Bom, não, o perfeito. Eu não estava a procurar o bom, eu estava a procurar o excelente. E eu lembro-me de ensaiar o meu talk em casa com o meu filho, que estuda teatro, e deu-me muitas dicas de comunicação ao público, como é que se coloca a voz, como é que se respira, e foram horas infindáveis só a treinar o script. E depois cheguei lá, fui a última ou a penúltima a apresentar, subi no palco, assim, aqui, com aquele nervosinho que nos dá no fundo da barriga, e cheguei lá, acabei por fazer um dos talks mais completos e mais interativos com o público. Convidei as pessoas a embarcarem numa viagem comigo, e foi bastante satisfatório depois ver o resultado, receber os comentários, mas lá está, o pré... a TEDx foi assim, foi aprender a gerir a ansiedade, e foi nessa altura também que eu comecei a aplicar mais em mim, por exemplo, técnicas de respiração, para controlar a minha ansiedade e para conseguir também parar para reajustar estratégias, e então acabei por ali também desenvolver algumas coisas a nível pessoal que me ajudou depois e me tem ajudado até hoje a lidar com a ansiedade. Muito bem. A primeira coisa é, depois podemos então disponibilizar aqui o link. Eu acho que está disponível no YouTube, certo? Está no YouTube, sim. Eu depois disponibilizo aqui o link para as pessoas irem lá então ver essa speaker na TEDx Praia. E outra coisa também que eu achei interessante é o facto de tu disseres sobre, agora a mente fugiu para o inglês, sobre outras formas de turismo em Cabo Verde, porque eu sinto muito essa dificuldade quando as pessoas me perguntam, por exemplo, o que é que eu posso fazer na Boa Vista? E eu fico assim, bom, praia já sabem, e agora, o que é que eu digo? Eu sinto muito essa dificuldade de encontrar algo além de praia
para as pessoas fazerem na Boa Vista. E não sei se tu tens aí, tu que és da área, tens aí alguma ideia de projeto que já está implementado na Boa Vista ou projetos que poderiam ser implementados na Ilha da Boa Vista? Já disseste sobre ver as estrelas, o pôr do sol. Ver estrelas eu acho que é magnífico, é uma coisa que na Ilha da Boa Vista nós estamos acostumados a ir até o Irvatão, por exemplo, passar o fim de semana e é um céu cheio de estrelas. Mas o que é que já há na Ilha da Boa Vista, por exemplo? É assim, muito pouco para além do que é o turismo de massas em Cabo Verde ou na Boa Vista. Infelizmente, nós estamos muito, muito ligados aos operadores turísticos, à operação em massa. Vão existindo projetos pequenos que eu sei que, por exemplo, há pouco tempo abriu um espaço em que eu não conheço pessoalmente, mas já vi fotografias na internet em que o proprietário decorou com coisas típicas. Por exemplo, tem um candeeiro de vidro, tem um ciron, não sei como é que se diz isso em português, mas pronto, tem coisas... Vão lá e vejam um ciron quando forem à Ilha da Boa Vista. Exatamente, tem coisas que nos fazem voltar às nossas origens e está na vila e é um espaço que é um restaurante. Ideias deste género acho que fazem todo o sentido. Nós temos, por exemplo, uma série de casas coloniais que são subaproveitadas, não é? Claro que tem todas as questões legais, de heranças por trás, mas penso também que o próprio Estado, se tiver interesse, arranja formas de reabilitar as casas e fazer uma rua pedonal com história, por exemplo. Há outras coisas que... o meu maior sonho seria, há muitas casas, e tu sabes que nós, quando éramos pequeninos, íamos brincar muito para as casas que eram abandonadas e ficavam velhas, e eu gostava muito que uma dessas casas, lá está, outra vez voltamos à questão das heranças, mas o próprio governo podia arranjar estratégias para reconstruir estas casas como elas eram antes, com o chão em terra, com as panelas feitas de boias dos barcos, com as janelas daquele género, com o teto em palha. Para quê? Para nós não perdermos essa identidade. E pode-se cobrar para isso. No fundo, é aí que está a nossa história. E porquê é que nós utilizamos, por exemplo, o moinho para moer o milho? Como é que é feito? Porquê é que nós temos determinado comportamento, ou porquê que nós temos, por exemplo, porquê que nós utilizamos uma boia do mar para lavar as mãos, não é? Sim. Lá está, porque era o que nós tínhamos, e isso tudo são bons produtos turísticos que podem ser explorados, podem ser integrados na cultura turística de Boa Vista, e está neste momento subaproveitado, porque eu costumo dizer que nós não gerimos um país de terceiro mundo, nós gerimos um país do primeiro mundo, não é? E estamos a querer fazer coisas muito grandiosas, muito luxuosas, quando os turistas procuram coisas que conectam-se realmente ao que é a experiência, né? Em si. E acabamos por estar a perder uma oportunidade de nos reinventar e realmente oferecer opções àquelas pessoas que dizem: mas o que é que há para fazer na Boa Vista? Certo. E há coisas, nós é que não estamos a saber aproveitá-las da melhor forma, não é? Para acrescentar o que já existe. Sim, eu acho que há muito, muito potencial para explorar aí, a nível da nossa cultura, de mostrar a nossa cultura, de mostrar a nossa história também, de onde é que viemos, porque nem sempre foi assim, e nós sabemos, nós passamos por isso. Ainda em casa da minha avó ainda há a metade da boia para lavar as mãos, e também a boia servia como roda do carrinho de mão. Também é verdade. A boia era multiuso. A boia dava para muitas coisas. Estou a ver que temos muito tema para discutir. Turismo mais cultural.
Mas eu queria também perceber agora, porque agora está aqui a senhora, Learning and Development Manager, speaker de TEDx, mas eu sempre faço essa pergunta, de onde é que veio? De onde é que veio a Nélida? Quais são as tuas origens? Das minhas origens, eu nasci na Ilha da Boa Vista, mais especificamente Cabeça dos Taraves, é o melhor lugar do mundo. É onde Confesso. uma vez por ano tenho que ir fazer a reconexão com o que eu sou, e é algo que é mesmo muito, muito importante para mim. Entretanto, fui viver para a cidade da Praia ainda muito jovem, tinha 4 anos. Fiz todos os meus estudos na cidade da Praia e lá vivi até aos 17 anos, com alguma revolta, muitas coisas boas, outras menos boas, que hoje influenciaram na forma como eu também estou. E com 17 anos vim para Portugal estudar, seguir os meus estudos na universidade. Vim para a Universidade do Algarve, onde eu me formei, e vivo cá desde esta altura. Tive, entretanto, cerca de um ano em Lisboa, mas decidi depois voltar para o Algarve para ter qualidade de vida, ou seja, Algarvia quase Cabo já não Verde. E decidi voltar. E então, esse foi o meu percurso, desde que praticamente me lembro-me de ser pessoa, desde os 4 anos basicamente, que é onde eu tenho algumas lembranças. Não tenho assim grandes recordações de ter vivido na Boa Vista, apesar de ser muito ligada. Mas sim, Taraf, praia, Portugal. É um bocado como o meu percurso. Eu também fiz Boa Vista, né? E depois praia também, e depois Portugal. Mas para mim foi Lisboa e não o Algarve, se bem que ainda lembro dos verões, né? Quente no Algarve, que eu ia passar com a Nélida. Então ia para uma semana e ficava 2 meses quase. Mas são Exatamente. histórias da nossa juventude para um dia partilhar, se calhar. E diz-me, eu no meu podcast, o primeiro episódio que eu fiz, que eu contei a minha história, eu contei que não foi para mim tão fácil também a adaptação a Portugal, um meio diferente, nível diferente de ensino. Como é que foi para ti? Porque tu também chegaste aos 17 anos, como eu, temos uma história um bocado parecida. Como é que foi a tua chegada em Portugal, a tua adaptação em Portugal? É assim, para mim, vir para Portugal, no fundo, acabou por ser uma tábua de salvação, porque quando tu não vives com os teus pais desde os 4 anos, inevitavelmente tu tens algumas coisas que te vão faltar, não é? E não foi uma altura muito fácil para mim viver na cidade da Praia, apesar de fazer estar integrada, ter amigos e de ser tudo, mas houve situações que impactaram-me negativamente. Por exemplo, eu lembro-me quando eu fui para a praia por falar um crioulo diferente, fizeram-me bullying. Eu lembro-me de na escola primária, porque eu era muito magrinha, então chamavam-me número 11. O meu maior desejo era ser gorda, né? Quem me dera eu hoje voltar àquela altura. Lembro-me de gozarem comigo por ter os olhos muito claros e ao sol ter um olho de cor de bruxa, não é? E então isso tudo foram coisas que fui acumulando ao longo do meu percurso na praia, mais outras coisas que a nível do seio onde eu estava inserido, não é? Com a falta dos meus pais, ter que adaptar a uma nova família, ter que me sujeitar a algumas situações, acabou por ser uma salvação. Só que quando eu cheguei a Portugal, eu vinha com muita vontade ou muita falta de liberdade. E então, quando é assim, quando nós vimos de um meio onde nós praticamente estamos presos e de repente tu ganhas liberdade de uma forma e
descontrolada, assim dizendo, não é descontrolada, mas em que tu não estás preparada para isso, no fundo é o que acontece. Eu cheguei e logo depois eu engravidei com 18 anos, estava aqui há praticamente 3 ou 4 meses, talvez um pouco mais, e fiquei grávida logo quando cheguei a Portugal. Claro que foi um choque, não é? E acabou por não ser tanto a minha tábua de salvação, porque entretanto tive que fazer um processo de amadurecimento rápido e muitas outras coisas que vieram por consequência disso, não é? Quando tu estás grávida com 18 anos, tu pensas, e agora? O que é que eu vou fazer? E pronto, então o meu início aqui em Portugal não foi como eu esperava, ou como toda a gente esperava que ia ser, mas também acredito que veio mesmo desta sede ou da falta de liberdade que acabei por ter durante toda a minha adolescência ou durante toda a minha infância, e criou alguns... como é que eu posso? Algumas falhas a nível do meu emocional. Sim. Mas, no entanto, conseguiste, tens aqui a tua licenciatura. Quais foram as consequências? Como é que foi? Porque disseste que há 3 meses chegaste a Portugal, depois de 3 meses já engravidaste. Quais foram as consequências de estar grávida, ter um bebê e estar ainda a estudar, a fazer uma licenciatura? Eu acho que antes das consequências temos que fazer aqui um enquadramento da gravidez na adolescência. Eu já tinha 18 anos, mas não deixava de ser uma criança. É assim, temos que perceber que grande parte das meninas que ficam grávidas muito cedo tem duas opções. Ou é mesmo uma pura irresponsabilidade e ficam grávidas e depois vão e fazem uma interrupção e aquilo não é nada. Ou é mesmo uma consequência de uma lacuna emocional que está aí por preencher. E então o que é que acontece? Como na minha infância e na minha adolescência não tive aquela proximidade com os pais, aquele carinho, aquela atenção, alguém que me desse tudo o que um adolescente acaba por precisar, ou uma criança, não é? Que no fundo é quando nós estamos a construir a nossa personalidade, ter que lidar com o facto de ser muito magra, de ter que justificar aos meus amigos porque é que eu sou magra, ou ter que lidar com esse tipo de situações, acabam por nos gerar inseguranças e acabamos por arranjar um namorado ou uma namorada e acaba por ser uma coisa que nós achamos outra vez que vai ser a nossa tábua de salvação e acabamos por entregar tudo, não é? E não termos consequência aquilo e acabamos por entrar num êxtase emocional que nos acaba muitas vezes por inibir de, por exemplo, pensar em contraceptivos. Ou também porque nós nunca tivemos ninguém que se sentasse connosco e falasse existe o contraceptivo. Nós ouvimos na escola, mas não temos a abertura de falar com alguém, olha, eu quero começar a tomar a pílula, porque temos o medo que nos perturba. Outra situação também acaba por ser crianças ou jovens que passam muito tempo sozinhos, estão numa realidade desfavorecida e também acabam por ter este sintoma de quando têm alguma liberdade ser mal gerida, que foi o meu caso. Mas eu sempre, desde muito nova, tinha uma ideia muito clara. Eu sabia que qualquer coisa que eu quisesse fazer na minha vida, eu tinha que estudar. E eu lembro-me de ficar grávida, até porque eu tenho um caso muito próximo de alguém que também veio estudar, ficou grávida e deixou os estudos, não é? E eu lembro-me, a primeira coisa que eu pensei foi, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de estudar. E assim foi. O meu filho nasceu com problemas de saúde e continuei a estudar. Foi muito, muito difícil fazer essa gestão de ser mãe jovem. Primeiro,
quando tu estás num cenário de gravidez, tu pensas, então, e agora? Não é? Uhum. Então, depois, o que é que acontece? Tu vais ter que lidar, para além da tua, como é que eu posso dizer? De lidar com as tuas próprias emoções, de sentires falhada, ou tens que lidar com a opinião dos outros. Sim. Acaba também por te fragilizar um bocadinho, não é? Eu lembro-me quando disse aos meus pais que estava grávida, o meu pai não me falou até o meu filho nascer. Ou seja, tudo isso são coisas que vão mexendo com o teu psicológico, juntando com os hormonas da gravidez, juntando com toda a transformação que nós acabamos por passar, depois acabamos também por ficar mais, mais suscetíveis a coisas menos positivas, ok? Uhum. Porque, repara, com 18 anos eu vou ser mãe, o que é que vai-me acontecer? O meu pai não fala comigo, a sociedade aponta-me o dedo, eu própria aponto-me o dedo a Sim. mim próprio. O que é que eu Sim. fiz à minha vida? O que é que vai ser de mim? Já não vou ter futuro, já não vou conseguir estudar. Pronto, tudo isso acaba por gerar um turbilhão de sentimentos e de pensamentos, não é? Que muitas vezes acabamos por entrar em exaustão, precisamente por não existir essa, como é que eu posso dizer? A nossa capacidade mental de parar e de analisar as coisas com cabeça Mas fria. também eu acho que com 18 anos e vindo de um meio onde ninguém fala sobre parar, analisar, também não era algo tão natural de se fazer. Uma, uma pessoa com 18 anos naquela altura tinha, pelo menos em Cabo Verde, tinha pouco acesso à informação sobre desenvolvimento pessoal, sobre como lidar com emoções. Ninguém fala como lidar com emoções, ninguém fala como lidar com pensamentos, não é? E eu acho que naquela altura também é uma falta, mas queria voltar um bocadinho atrás quando tu disseste que acaba-se por tentar suprir uma falta da infância, não é? Ahm, como é que isso, que conselho é que tu dás para termos jovens que ao chegarem a essa idade não passarem, por exemplo, por essa falta de afeto ou falta de família, não sei como é que tu chamas, mas para não ter essa necessidade de encontrar fora coisas que não teve na infância? É assim, no meu caso foi claramente uma falta de acompanhamento, mas quero também que fique claro que com o passar do tempo aprendi a ressignificar esta fase da minha vida, não é? Uhum. Aprendi a respeitar e a aceitar o que é que foi, que não fizeram, os meus pais não fizeram mais porque não puderam ou porque não Uhum. sabiam. Sim. Pronto, e acabou por ajudar-me bastante. Agora, é muito difícil eu estar aqui a dizer nós devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, porque há várias situações. Há outras situações, por exemplo, em que os adolescentes estão em ambientes, vivem com os pais, mas estão em constante conflito, existe um stress exacerbado, existe, por exemplo, a questão da rigidez dos pais serem muito, muito rígidos e não permitirem que os jovens tenham experiências atempadamente ou que sejam experiências acompanhadas. Isso tudo são fatores que podem influenciar essa abertura descontrolada. Uhum. Eu sei que é muito difícil falar quando somos jovens de 18 anos, que temos que parar, não é? Que temos que ouvir o que os mais velhos nos dizem, mas acho que primeiro, todos os jovens deveriam ter acompanhamento psicológico. Eu acho que o psicólogo é algo que deveria fazer parte da nossa vida. Assim como temos um médico de família, devíamos ter um psicólogo de família. Sim. Não é? É verdade. Isso ajuda-nos a preparar. É muito importante que os jovens tenham alguém da sua confiança que seja adulto. Uhum. Porque muitas vezes nós vamos buscar
informação aos nossos amigos que têm a mesma idade que nós e acabam por ter as mesmas dúvidas que nós e provavelmente os mesmos problemas que nós. E então vão-nos dar sempre aquele conselho que é: faz, toda a gente já fez. Pronto, eu acho que é muito importante termos alguém que seja mais velho no nosso seio e que nos possa servir como um exemplo, ou com quem nós possamos conversar, que nós possamos perguntar como é que é. Eu lembro-me de quando fiquei grávida, eu não sabia o que é que ia acontecer no meu corpo, não é? E depois não consegues perceber as coisas, até que as pessoas foram-me dizendo: tens isto assim, tens isso assado, não sei o quê, não estás grávida. E eu comecei a olhar para mim, ok? Então, ter alguém mais velho que nos consiga ajudar é sempre bom. É sempre um apoio, porque se formos procurar ajuda nos nossos amigos, provavelmente vamos continuar a correr os nossos erros. E nem consigo falar para jovens de 18 anos que estão numa situação de opressão ou de uma carência emocional, em que estão numa fase em que precisam de entender o que se passa, de tentarem fazer reflexões sobre eles próprios, porque eles provavelmente não o vão fazer, mas ter alguém mais velho que nos oriente é muito, muito importante. E eu senti isso não só na minha transição para Portugal, mas, por exemplo, eu hoje, quando olho para trás, eu penso, se eu tivesse alguém que me tivesse indicado como iniciar a minha carreira, eu hoje seria qualquer coisa diferente, não é? Ou se tivesse alguém que me tivesse ajudado da forma como estudar na universidade, se calhar tinha melhores notas. Pronto, há sempre alguém, que não importa quem, não precisa de ser da nossa família, alguém em que nós confiamos que nos pode ajudar a fazer as decisões mais conscientes. Sim, eu costumo dizer pelo menos alguém que esteja um passo à frente e que nos pode dizer o que é que ele consegue, pelo menos o que é que consegue ver, como é que foi a experiência, porque isso é muito importante, ter mentores, e quando digo mentores não precisa de ser alguém famoso da internet, mas um mentor próximo, e ter essa pessoa e buscar ajuda nessa pessoa, e eu acho muito, muito importante. No entanto, então, estávamos na parte em que tu disseste, estavas no olho do furacão, não é? Grávida, precisar de estudar, sem o apoio da família, do teu pai. Como é que foi gerir tudo isso? Ou foi possível gerir todo esse turbilhão de coisas? Eu acho que na altura o facto de ter 18 anos acabou por funcionar ao meu favor. Eu tinha muita, muita energia e muita, muita força de vontade. E depois a sensação de estar grávida e de ter um ser ou alguém que vem depender de mim ainda fez com que eu quisesse mais ser bem sucedida. E eu tive a agravante que o meu filho nasceu com problemas de saúde. O primeiro ano de vida do meu filho, eu estudava no Algarve, mas eu estava em Lisboa. Eu vinha ao Algarve fazer testes e levava o material para estudar em Lisboa, ou seja, estava nos hospitais, estava a estudar, estava em casa com ele estava deitado, estava a estudar e a cuidar dele ao mesmo tempo. Vinha ao Algarve uma semana porque tinha testes e fazia os testes e depois ia-me embora. Isto tudo funcionou ao meu favor, porque acho que, como eu tinha a minha mente focada num determinado objetivo, eu consegui reunir forças para fazer isso, ok? Depois lembro-me de me mudar para o Algarve, mas o meu filho ter que ficar em Lisboa porque ele tinha fisioterapia, mas como também o apoio que o pai dele me dava não era muito bom, eu chegava a sair do Algarve às terças-feiras à noite, levar lá a fisioterapia quarta-feira e regressar. E o facto de eu ser... Só para as pessoas terem uma noção, qual é a distância entre Lisboa e Algarve? São cerca de 300 km, isto dá mais ou menos 3 horas de autocarro ou de comboio. E eu fazia isso para o meu filho, não é? Acaba por ter uma motivação maior. E fiz isso durante um ano.
Aí depois, entretanto, ele veio viver comigo, mas sempre com aquele foco. Eu sei que para conseguir sair desta situação de uma forma menos danosa, eu tenho que estudar, eu tenho que conseguir atingir este objetivo. E assim foi. Foi muito difícil, por exemplo, ter que privar de sair com os meus amigos. Foi muito difícil não poder comprar coisas porque tinha que comprar coisas para o meu filho e só tinha o meu dinheiro, não é? O pai dele pouco contribuía. Foi muito difícil, muitas vezes, olhar para ele e sentir que eu falhei o meu objetivo principal, porque no fundo acabam sempre por voltar estas imagens, não é? Uhum. Mas pronto, de certa forma acho que o facto de eu ser nova e ter aquela força de viver deu-me ferramentas para conseguir nadar neste turbilhão, não é? Por outro lado, gerou um efeito que eu não tinha noção até bem pouco tempo, em que eu perdi a capacidade de pedir ajuda. Uhum. Porque Sim. as pessoas olhavam para mim como uma super mulher. Então, eu lembro-me de estar em situações menos boas e eu tentar falar com alguém e senti claramente que aquela pessoa desvalorizou totalmente aquela situação porque acha, ela vai conseguir dar a volta a isso, vai conseguir resolver isso. Ok? Uhum. Então, como isso foi passando a ser algo que foi repetitivamente, as pessoas depositaram demasiada confiança em mim, porque sozinha, a estudar, com um filho doente, eu conseguia, de certa forma, muitas vezes quando eu pedia ajuda, sentia também que as pessoas lavavam um bocadinho as mãos porque eu conseguia. Então, por causa disso também, eu deixei de pedir ajuda. Ou seja, houve um lado bom, não é? E houve um lado menos bom, que depois também gerou outras coisas, não é? Fui cada vez ficando mais em estado de exaustão. Até porque outra consequência da gravidez precoce é que nós estamos demasiado expostos e acabamos por depois também ficarmos reféns ou expostos à violência, tanto ela física como psicológica dos nossos parceiros, que foi exatamente o que aconteceu comigo também, não é? E eu cheguei a um ponto em que eu era sozinha a cuidar do meu filho. Quando viemos viver para o Algarve, naquela casa maravilhosa que vieste passar uma semana e ficaste 2 meses, a minha vida era levar o miúdo à escola, trabalhar, ir buscar da escola, ir à fisioterapia, ir à natação, fazer jantar, fazer trabalhos de casa, fazer tudo e dormir. Isto durante 4 anos seguidos, sozinha. Mas E ele... sim, desculpa lá, desculpa cortar, mas tu tocaste num ponto muito importante, que é sobre o teu relacionamento com o pai do teu filho, e eu queria voltar aí. Como é que foi? Houve essa. Disseste que não houve apoio, né? Como é que foi o relacionamento, tu muito jovem, grávida, com o pai? Qual foi o papel do pai? Qual o papel que ele desempenhou? No início, ele tinha a família dele em Portugal, ok? E eles acolheram-me e acabei por ir viver com eles. Foi uma relação que durou 1 ano, mas entretanto separamos. Mas ele nunca teve muito envolvimento ou muita. Pronto, também, se calhar por ser jovem, deixava tudo às minhas costas. Para tu teres um exemplo, eu lembro-me do meu filho estar a ser operado às ancas. Foi uma operação que era suposto ser por 2 horas, durou 7 horas, e eu estava sozinha, sentada à porta do bloco operatório. Ele morava em Lisboa, o hospital era em Lisboa. Sozinha, sem água, sem comida, sem ninguém para me apoiar, e o meu filho numa mesa de operação, anestesiado. Pronto, como é que uma pessoa gera isso, né? Ou seja, a nível de apoio, não tive da parte dele, posso dizer que não tive. Okay? Parte da família dele, o meu filho ainda hoje tem relação
com eles, é a família do pai deles, é o que é, mas senti-me muito sozinha, não é? Estar sozinha numa situação destas, e acho que só consegui sair depois que a operação acabou, depois ainda vai para o recobro e qualquer coisa, e acho que já não me lembro se foi o teu irmão, se foi alguém que veio ter comigo depois no final do dia, que me trouxe alguma comida e que teve comigo algum tempo. Mas isto foi assim desde que praticamente ele nasceu. Fui eu sozinha, e temos que ter muito cuidado quando nós passamos por esta situação, e muitas vezes nós não somos conscientes que existem pessoas que são givers e takers. Não sei se pessoas que gostam muito de dar, e há pessoas que gostam muito de tirar, e foi exatamente este caso que aconteceu. E o pai do meu filho claramente percebeu que eu tinha algumas lacunas emocionais, e ele sempre utilizou isso a favor dele contra mim. Ou seja, começou aí a gerar uma relação em que basicamente foi de violência psicológica, no sentido de supremacia do emocional dele sobre o meu, ou da maturidade ou da segurança que ele tinha sobre a minha. E isto foi assim durante muitos anos, desde, por exemplo, ficar com o meu dinheiro, não é? Porque, pronto, é o pai do meu filho e precisa de ajuda, então eu vou ajudar. Se eu não ajudar, eu sou má da fita. Desde não poder ficar com o meu filho, por exemplo, eu ir sair com as minhas amigas, porque as mães é que têm que cuidar dos filhos, e se eu não cuidar, eu sou uma má mãe. E por aí afora, lembro-me da mais grave, que eu acho que isso é muito importante nós estarmos a falar sobre isso, porque muitas vezes nós associamos a violência doméstica só com uma violência física, não é? E há muitas coisas que acontecem e que são violências psicológicas, pelo controle que a outra pessoa tem sobre ti e pelos sentimentos que fazem sentir. Acho que esta não foi a mais grave, mas foi uma das que mais me impactou. Eu queria ir a Cabo Verde com o meu filho. Ele na altura tinha 10 anos, para aí. Tinha comprado o bilhete de avião. Falei com o pai dele e pronto, disse que íamos a Cabo Verde visitar a minha família, que é normal, não é? Eu moro em Portugal, a minha família está em Cabo Verde. Eu quero que o meu filho também tenha essas experiências e que visite. Falei com ele, comprei o bilhete, e ele, por um motivo qualquer, que acho que tinha sido porque o meu filho tinha tirado uma má nota no violino, ele ficou a torturar-me, porque ele não tinha tido resultado, então não merecia ir a Cabo Verde. E eu lembro-me de ter, no dia da viagem, ter o bilhete comprado, as malas feitas com as minhas coisas, com as coisas do meu filho, e de não ter a autorização de viagem do pai dele. Porque ele tinha este poder do lado dele, não é? Isso é um caso extremo, ok? Mas há outras coisas, não é? Quando eu tenho o poder do meu lado, eu vou usá-lo de uma forma em que eu vou conseguir ser o maior. Ok, eu vou acabar por deixá-la ir, mas eu lembro-me, eram 6 da manhã e eu não sabia se eu conseguia viajar com o miúdo ou não. Então, para além de estar no meio do furacão, não é? Durante esse tempo, estar exausta fisicamente e psicologicamente, ainda ter um companheiro, ou pai do filho, que não acrescentava muito valor, digamos assim, ou nenhum, depende da perspectiva, para as coisas, não é? Foi um momento, então, eu diria duro, para ser simpático, na tua vida. Diz isto? Não, assim, é assim, não ajuda, não é? Porque lá está, estamos a passar por várias. E eu entrei em exaustão e cheguei a um ponto que eu joguei a toalha ao chão, e fui-me embora. Muito por essas coisas
sentir que alguém exercia um poder sobre mim e que eu não conseguia controlar, não é? Uhum. E isto foi mesmo desgastante. Não contribuiu para que também tivesse um desfecho melhor, mas pronto, foi o que foi. E agora, uma história também muito forte e uma história de grande superação. E eu acho que eu consigo tirar o que eu vejo é também a importância de ter foco num objetivo. Que eu consigo ver aqui, ter foco no objetivo e também ter um porquê muito forte. Saber porque é que estamos a fazer, porque é que vale a pena tanto sacrifício e mesmo estando numa situação muito difícil, conseguir então alcançar os teus objetivos, no fundo. Né? Mas como é que tu saíste do olho do furacão? Como é que tu conseguiste trabalhar isso? Porque isso deixa marcas, não é? Acredito que deixa muitas marcas. Como é que conseguiste trabalhar esse aspecto? Hum, eu acho que, pronto, eu consegui depois, mais tarde, perceber e comecei a ter a necessidade de pedir ajuda. E Uhum. foi o que eu acabei por fazer, ter a humildade, também passando por outros processos que claramente, tanto a nível profissional, como relações com outros homens, e que eu achava que eu estava a fazer tudo bem, mas não estava. E houve uma situação que me fez parar, não é? E pensar, que foi uma situação de evolução profissional em que eu não subi de nível ou não passei para o próximo passo da carreira porque não tinha controle emocional numa gestão de uma equipa, apesar de ser muito boa na execução das tarefas, ser muito boa com os hóspedes, ser um bom role model, mas faltava-me alguma coisa para conseguir passar para o próximo nível. E foi aí que caiu uma ficha, ok, se calhar tu precisas de trabalhar alguma coisa, o problema não são os outros, és tu. E aí fui pedir ajuda a uma psicóloga, estive em terapia ainda há algum tempo, até ficar estável. Depois comecei também a pesquisar outras formas de lidar com situações, outras terapias, outras abordagens, a meditação, o yoga, por exemplo, e começar também a encontrar alternativas que me dessem ferramentas para conseguir lidar com isto tudo. É claro que também o facto do meu filho já ter crescido tirou alguma pressão, isto acaba por tirar alguma pressão, mas mesmo assim, dele estar crescido, tive que lidar com o pai dele até há relativamente pouco tempo, quando eu decidi que eu ia cortar tudo, ou seja, neste momento tenho o telefone dele bloqueado, o e-mail dele bloqueado. Ele, se para me encontrar, só tinha que vir aqui à minha casa ou fazer-me uma espera na rua. E então foi uma das estratégias que eu utilizei e consegui. Também tenho pessoas como tu, como o teu irmão, como a minha irmã, que estão aqui comigo quando eu tenho decisões mais fortes para tomar, a quem eu me agarro. Consegui construir uma rede que eu sei que me suporta. Consegui, mesmo sozinha, encontrar formas de não me deixar levar tanto ou desenvolver mais o meu autoconhecimento e a minha autoconsciência, né? Quando eu comecei a dar formação, uma das formações que eu dei foi inteligência emocional, mas eu já tinha trabalhado alguma coisa e depois tive que fazer pesquisas mais a fundo e acabou também por trazer a mim própria Uhum. ferramentas para fazer essa gestão. Eu hoje em dia sei que consigo identificar os meus estados emocionais, tenho esse autoconhecimento que é muito, muito, muito importante. Sei como é que eu posso, que técnicas é que eu posso ativar para travar certos comportamentos ou certos sentimentos. Por exemplo, a ansiedade é uma delas. Aprendi uma coisa que é muito importante, a retirar a importância das situações. Acho Uhum. que muitas vezes nós damos demasiada importância a situações que não nos acrescentam valor. E
quando nós começamos a retirar a importância das situações, hum, muda tudo, não é? Sim. Começamos a mudar outra vez o foco. Ok, isto não é importante para mim, isto sim é importante para mim. Acaba por ser muito, muito isso. Sim, e eu acho que isso é importante dizer também que os problemas só têm o tamanho que nós os atribuímos, né? Então é muito bom também ter essa noção e ter essa capacidade de analisar e também claro, num primeiro momento pode parecer que o mundo vai acabar, mas ter essas ferramentas que nos ajudam a ressignificar muito. E tu tocaste num ponto que eu acho que é muito, muito importante, que é também a inteligência emocional. Uh, Inteligência emocional que para mim não é não sentir emoções mais negativas, mas é saber identificar, saber mudar essas, essas emoções. E eu acho que a parte do conhecer-se permite-nos então identificar quando fazemos essa transição por uma emoção menos boa e saber como é que podemos trabalhar, porque cada um tem a sua forma de identificar, cada um tem a sua forma de trabalhar isso. Então eu acho que isso é uma das melhores coisas que podemos trabalhar em nós próprios, é sabermos reconhecer as nossas emoções, tanto as boas como as más, e também saber como é que podemos trabalhar para mudar esses sentimentos. Uh, no entanto, já falamos aqui muito, quase uma hora. foi, foi muito rápido. Um, e diz-me agora quem é a Nélida hoje? A Learning and Development Manager, isso já sabemos, mas quem é a Nélida como pessoa, como mãe, como mulher? Como pessoa, eu acho que a minha essência está lá, não é? Eu sou uma pessoa muito ligada à família, às minhas origens, aos meus amigos. Continuo a ser demasiado boazinha no sentido de que eu acho que toda a gente vai fazer o bem. E não funciona bem assim. Acho que sou uma mulher forte e tenho orgulho na mulher em que me tornei, tendo em consideração tudo o que eu passei desde a minha infância até agora. Estou em paz com o que eu fiz, com o que aconteceu e com o que eu tenho para fazer daqui em frente, porque também, lá está, houve um trabalho muito grande de ressignificar, de aceitar e de aprender a lidar com isto tudo, que faz-me olhar para mim e ser orgulhosa da pessoa que eu sou hoje. Acho que sou uma pessoa que ajuda os outros, mas tenho aprendido também a ajudar QB, porque muitas vezes ajudamos demais. Demasiado, sim. É demasiado, exatamente. Sou bem disposta, gosto muito da minha festa ainda, não é? Apesar da idade já não me permitir tanto. A ressaca já pesa mais, não? Já pesa, a ressaca já pesa mais. Pratico desporto, estou bem comigo. Como mãe, podia ter sido melhor, mas também era o que eu tinha para dar e fiz o meu melhor e estou satisfeita com o percurso que o meu filho fez, e muita da pressão que foi tirada foi saber que eu consegui fazer, mesmo ele tendo uma deficiência, ser uma pessoa independente. Ele hoje trabalha, está a tirar a carta, está a seguir o caminho que ele tem que seguir dentro das suas limitações, capacidades e da sua realidade. Acho que neste sentido foi excelente. Ele agora está-se a preparar para ir para a universidade, que é algo também que eu acho que ele deve ir, porque abre-nos totalmente os horizontes. E é isso. CrossFit também é algo que Olha, colega faz de parte da minha CrossFit. realidade. E pronto, e levar a vida com leveza. Acho que é muito consciência. Sim, eu acho que tu podes estar orgulhosa da tua história e eu
Estou orgulhoso de ti também. E sabes que eu tenho muito carinho por ti e estou muito orgulhoso do caminho que tu traçaste. E claro que podes sempre contar comigo para qualquer coisa, quando precisares. É só. Sabes onde me encontrar, porque eu sei o caminho da tua casa, isso eu não me esqueço. Não, estamos aqui agora para terminar. Eu queria que, se tu pudesses deixar assim uma mensagem que toda a gente vai ver, vai passar no Instagram, no Facebook, vai passar no caminhão do motorista aí que passa, vai passar na SIC, CMTV, TCV, a CNN. Qual é a mensagem que tu deixavas assim para as pessoas, para a vida? Para a vida é termos um objetivo, não é? Um ponto para onde nós podemos olhar e termos uma direção. Eu costumo usar muitas vezes a frase do Lewis Carroll, que diz: se nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. Então, termos uma estrela guia, independentemente de ser um trabalho, de ser um filho, ter sempre um ponto onde nós queremos chegar, porque permite-nos reajustar. Não desistir dos nossos sonhos também é importante, mas não é não desistir não fazendo nada, é não desistir quando sabemos que estamos a trabalhar para chegar. Pedir ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda quando se sentirem em apuros, porque a humildade de pedirmos ajuda muitas vezes salva a nossa vida. Isso é algo que é mesmo muito, muito importante, sabermos pedir e aceitar ajuda das outras pessoas. Mais o que é que eu posso dizer? Acho que já são muitas coisas. Sim, acho que sim. Eu acho que pedir ajuda é algo também importante saber quando precisamos de ajuda, porque nem sempre é fácil. Muitas vezes pensamos que conseguimos lidar com tudo, mas podemos sempre ter ajuda na caminhada também. Eu acho que é uma coisa que, tanto de profissionais como de pessoas também próximas e de confiança, isso eu acho que é uma parte muito importante. E também como coach, né, ter sempre um objetivo. Porque lá está, se não temos um objetivo, um porquê, qualquer coisa que nos apareça à frente, lá vamos nós desfocar e não temos foco nenhum e vamos fazendo mil e uma coisas, enquanto que poderíamos estar a fazer uma coisa e bem. Nélida, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom ter essa conversa. Correu rápido, muito fluido para mim e eu gostei da tua história, uma história forte, mas acho que uma história necessária para inspirar também outras mulheres a saberem que conseguem mesmo estando às vezes sozinhas, desamparadas, sem ajuda, mas conseguem chegar nos objetivos. Muito obrigado então pela tua história. Obrigada eu pela oportunidade de partilhar e com uma frase que eu costumo usar como meu lema de vida, fechar esta conversa, é lembrarmos que eu costumo dizer que tudo o que depende de mim é possível. Então, tudo o que depende de cada um de nós é possível e vamos fechar com esta frase inspiradora. Olha, muito bem. Muito obrigado. E para as pessoas que estão a assistir, compartilhem, divulguem o podcast e eu vou adorar também saber o feedback vosso sobre esse episódio. Podem ver outros episódios que são disponíveis no meu canal do YouTube e no Spotify. Eu vou deixar aqui os contactos da Nélida para quem quiser falar com ela sobre turismo, sobre pessoas, sobre maternidade, sobre força de vontade. Podem escolher um leque muito grande de temas que podem sempre falar com a Nélida. Vou deixar aqui nos comentários. Então até o próximo episódio. Nélida, obrigado. Estamos juntos.